a série do Superman, Lois deve ter visto um dos momentos mais incríveis de toda a história do Superman. Não só nessa série, mas que aconteceu já nos cinemas e também nos quadrinhos. Apocalipse on Doomsday é um dos vilões mais terríveis da DC Comics e de longe aquele que mais assombra o Superman até hoje. Fica aqui nesse vídeo para você entender a origem, finalmente, deste vilão terrível. Sem dúvida, dificuldade é Apocalipse para você pensar de um vilão para enfrentar o Superman. E não, ele não é um General Zod transformado que apareceu no filme do Batman vs Superman. Aquilo ali, de longe, é a coisa mais ridícula que fizeram pro universo da DC. Apesar de eu gostar daquele filme. Eu não tô louco! Mas enfim, sabe o que mais me assombra? Não é o Apocalipse. É você tá assistindo todo dia meu vídeo e não ativar o sininho, se inscrever no canal. Pô, você tá perdendo só informação do conteúdo nerdístico e muito mais ainda as sagas que eu tô trazendo de Tower of God e do Homem-Aranha. Então, se inscreve no canal, dá essa força aí pra mim, pra você não perder mais nada. Ainda que você nem tão veja muitos vídeos do YouTube, a notificação vai estar o título e você vai saber que aconteceu alguma coisa na cultura pop. Obrigado demais, vocês são demais, galera. Apocalipse é um ser com extrema vontade de morte, caçar outras pessoas para lutar, enfrentar, entendeu? Ele é implacável, ele não pensa, não conversa. Mas ele não foi sempre assim não, tá? Ele começou como um bebê, como qualquer outro ser vivo do universo da DC Comics ou do mundo, o seu, meu, tudo mais. Mas a ideia dele por detrás disso tá por detrás também de um grande cientista o gênio da genética Bergstrom decidiu começar um experimento com um bebê. Em um planeta, né? um planeta extremamente inóspito, mergulhado por várias criaturas hostis. E algumas dessas... hoje eu não tô falando de Tartaruga Preta, de Superman, filha. E umas dessas criaturas, elas eram cobertas por espinhos no corpo. Então você já tá imaginando como é que é o problema, né? E além disso, o ar desse planeta era quase que irrespirável. Então era um ambiente perfeito para esse cientista criar um super soldado indestrutível. Ele queria fazer um experimento ali. Então ele pegou um recém-nascido e jogou ali naquela savana ali daqueles monstros inóspitos. Assim que a criatura falecesse por algum motivo ou por alguma criatura, ele ia lá, pegava os restos mortais, ele fazia um clone e fazia uma repetição do processo. Assim, sucessivamente. Aí toda vez que acontecia isso, ele pegava e fazia um clone justamente com dados da criatura que atacou ele da última vez, para assimilar cada vez mais as outras raças. Essa era a ideia dele, porque também, se o bebê não morresse para alguma criatura, ela ia acabar morrendo pelas condições climáticas daquele planeta. Porque se sobrevivesse aquilo, provavelmente o ser ia sobreviver a qualquer outra coisa. Ele ficou muito tempo fazendo isso, Joey? Claro que ficou. Ele ficou praticamente 30 anos fazendo esse processo, entre clonar, fazer o teste e voltar. E aí deu finalmente certo. O bebê começou a crescer e sobreviveu, e ele era extremamente grande. A criatura geneticamente alterada tinha uma força absurda e praticamente levou à extinção todas aquelas criaturas que tinham aqueles ossos pontudos no corpo lá que pareciam dinossauros. O único problema de toda essa equação que o cientista fez é não pensar o que ele ia fazer depois que desse certo o experimento, porque ele acreditava que seria uma boa, mas também não pensou numa solução depois disso. No seu processo de evolução, a criatura acabou ganhando uma memória aprimorada, lembrando de todas as vezes que ele era ressuscitado uma forma de clonagem e lembrando de todos os experimentos. Então é claro que uma hora a criatura voltaria-se contra seu criador, matando ele de forma brutal. Depois disso ele pegou uma nave de suprimentos e fugiu do planeta. Olha que coisa interessante, assim que o monstro pegou aquela nave de suprimentos e foi embora do planeta, ele acabou deixando para trás uma tripulação de escravos daquele cientista. E como ele tinha acabado com praticamente todas as criaturas inóspitas dali, ele deixou de certa forma o planeta habitável, tá? Então eles começaram a popular aquele planeta e virar uma civilização. Com o crescimento de avanço da civilização naquele planeta ali, dois irmãos se juntaram, criaram essa civilização e batizaram o planeta com a junção de seus nomes. Um deles era Krypton e o outro era Tom. Nascia Krypton, galera. Se não fosse essa criatura, o Superman e ninguém do povo de Krypton ia existir. Você sabia dessa? Deixa nos comentários. Dá pra acreditar nisso? O mesmo monstro que foi responsável pela morte dele nos quadrinhos, também nos cinemas, é aquele que foi responsável pela existência dele de toda a sociedade kryptoniana. É incrível isso, né? Voltando para a criatura, que ainda é se chamar de Apocalipse, ela foi invadindo vários planetas, roubando várias naves de suprimento e atacando vários povos, destruindo vários lugares. Um desses planetas se chamava Bylon 5. Esse planeta era conhecido pela sua alta tecnologia avançada e no momento que ele destruiu ali uns certos lugares, ele acabou liberando uma substância química, uma fumaça química que acabou matando praticamente todo mundo desse planeta. Bom, era uma criatura insana, saia batendo em tudo, né?
Esse planeta, dentre várias das pessoas que foram vítimas dele, existia uma princesa que acabou morrendo também, e ela era prometida a um guerreiro imperial, tipo assim, um soldado imperial que acabou sobrevivendo, um dos poucos que sobreviveu aos ataques de Apocalipse. E esse guerreiro ficou extremamente revoltado, surtado da vida de vez com o que aconteceu, e acabou se tornando um vilão extremamente poderoso da DC Comics. Seu nome era Ushas, e os mais assíduos leitores da DC devem conhecê-lo mais como Darkseid. Agora vocês entendem porque Darkseid batizou o planeta de Apokolips. Foi pelo que aconteceu. Não dá pra acreditar nisso? Dois dos maiores personagens da DC Comics foram criados por uma das maiores ameaças de seu próprio universo. Se você sabia dessa, deixa nos comentários, mas só se você sabia, tá? Não vem me enganar não, rapaz, senão eu vou na tua casa te pegar. Depois disso, o Apokolips ficou praticamente 3 anos viajando, indo e vindo em vários planetas, destruindo tudo, e é claro que no processo ele foi cada vez evoluindo e ficando muito mais forte. Cansados de ver isso acontecer em vários universos, os últimos remanescentes da família real de Babylon 5 fizeram meio que um ritual de sacrifício, fazendo um ser extremamente poderoso. Pegaram toda a energia vital deles, convertendo em um único ser formado extremamente de energia. Nascia então um guerreiro chamado Radiante, e esse Radiante finalmente conseguiu pôr um fim a Apocalipse. Só que os restos mortais dele foi colocado dentro de uma roupa de contenção, né? Essa roupa era como se fosse um sarcófago feito de aço, né? Que era uma tradição do planeta deles. Depois disso eles jogaram esse sarcófago, né, do Apocalipse no espaço. Só que um belo dia, um asteroide atinge esse sarcófago e faz ele cair. Caiu na Terra, meus amigos. Depois disso vocês já sabem toda a história, né? Claro que ele fica vários anos ali dentro desse sarcófago. Passam-se muitos anos, até que um dia ele desperta dentro desse sarcófago, arrebenta com aquela roupa, vai na cidade de Manhattan, ataca ela, luta contra o Superman, uma das maiores lutas e mais emocionantes das HQs da DC Comics, e o mata. Também morrendo no processo. Se você é um leitor mais novo e deve ter visto toda essa história de uma perspectiva e uma forma um pouco alterada dos Novos 52, na qual é dito que aquele Apocalipse que mata o Superman, ele na verdade era só um estágio de crisálida. Ou seja, uma simples larva. E depois que ele escapa da Zona Fantasma, ele está muito maior e mais evoluído, conseguindo até mesmo uma habilidade de emitir uma onda de radiação extremamente quente e tóxica. Sem falar no fato dele ter um vírus dentro de si e acabar contaminando as pessoas que sobrevivem ao ataque dele, transformando eles em uma versão dele mesmo. Até mesmo contaminando o Superman naquela história. E se você que leu os quadrinhos do Flashpoint quer saber por que ele não foi afetado pelos efeitos desse próprio HQ do Flash, é porque ele estava preso na Zona Fantasma, entendeu? Então ele estava isolado de tudo que aconteceu naquela saga do Flashpoint. Ué, mas por que, Jaime? Bom, porque as leis da física não funcionam da mesma forma dentro da Zona Fantasma como no mundo real ali da DC Comics. Então qualquer alteração ali não vai surtir efeito para quem estiver nessa Zona Fantasma, entendeu? Por isso que ele sempre vai continuar evoluindo, que é o efeito dos estágios de evolução dele. Cada luta que ele tem, cada machucado, cada ferida aberta que se fecha, ele ganha mais habilidades, resistência e evolutivas. Desde a origem dele, dos quadrinhos, até atravessando barreiras de universos e temporalidade dos quadrinhos, atingindo os 952, até mesmo atualmente, tudo que acontecendo na DC Comics, mesmo no absoluto. Eu acredito nisso, né? Posso estar errado se eles mudar agora. Dá pra acreditar num personagem extremamente bem trabalhado, bem construído como o Apocalipse? Será que o Saitama vencia esse cara? Porque ele é adaptativo. Imagine se adaptar o golpe super poderoso ou série super soca simples do Saitama, ele evolui cada vez mais. Rapaz, vai dar uma luta do caramba no combate. Será que eu faço essa luta aqui no canal? Deixa no comentário aí, galera. Se inscreve no canal pra mais coisas desse tipo. Forte abraço, até mais. Fui!